Só para avisar para vocês que vão assistir esse vídeo agora, sim, eu comprei uma camiseta nova e esqueci de tirar a etiqueta dela. Como vocês viram no último vídeo, isso aconteceu, e agora esse é o segundo vídeo que eu gravei com essa camiseta antes de perceber que ela estava com a etiqueta. Então me perdoem por isso, mas também fica aí a dica, se vocês quiserem me dar presente, pode dar uma camiseta desse tamanho aí. Valeu e vamos pro vídeo. Como vocês gostam e assistem muito, a gente está aqui fazendo a parte 3 dos 5 versículos que você entendeu errado. Nesse tipo de vídeo, a gente analisa versículos que grande parte dos cristãos interpretam ou entendem da forma errada. Então vamos começar pelo nosso primeiro versículo. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 3. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Você já deve ter ouvido esse texto. E aí, a partir desse texto, as pessoas tiram duas ideias. Primeira, que Jesus vai vir e ninguém vai ver. Segundo, ou que Jesus vai vir e ninguém sabe, não dá para perceber. A gente vai ser pego de surpresa. Mas se a gente continuar o texto, dos versos 4 a 6, Paulo continua. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Então a questão acaba se tornando um pouco diferente, bem diferente. O dia do Senhor não vai surpreender os seus. A gente não vai ficar surpreso como se um ladrão tivesse vindo, a gente não está desatento. A gente conhece a palavra, a gente está vendo os sinais e nós nos mantemos vigilantes dia após dia. Segundo, Atos 16:31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Algumas pessoas entendem que esse texto está estabelecendo uma promessa de que se o líder ou alguém da casa crê em Cristo, a salvação então vai ser estendida para aqueles outros da mesma casa. A família toda seria salva então pela fé daquela primeira pessoa. Mas não é isso que o texto está dizendo. A gente precisa entender, o texto está dizendo o seguinte: quem crê no Senhor Jesus vai ser salvo. E isso vale para você e vale para os da sua casa. Ou seja, se você crê, vai ser salvo. Se sua mãe crê, vai ser salva. Se seu pai crê, vai ser salvo. A promessa de crer e ser salvo vale para você e para os da sua casa. Inclusive para esse caso específico do carcereiro, que é o caso desse texto que a gente leu, se a gente continuar lendo os versos 32 e 33, a gente vai ver o seguinte: e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Ao mesmo tempo que o texto estabelece a promessa de creia pela pregação do evangelho e seja salvo, eles vão lá, pregam ao carcereiro e também à família dele. E na hora do batismo, a mesma coisa. O carcereiro é batizado e todos os seus são batizados. Então, entenda esse texto agora. Salmos 37:4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Eita, que texto maravilhoso, não é mesmo? Se eu me deleitar no Senhor, Ele vai atender aos desejos do meu coração. Eu não sei você, mas eu tô bem deleitado no Senhor e meu coração tá bem de olho no lançamento do PlayStation 5. Só que pera aí que não funciona bem desse jeito. A questão é a seguinte: quando eu me deleito no Senhor, ou seja, eu busco minha alegria nele, os desejos do meu coração mudam. Afinal, eu estou buscando alegria nele, não nas coisas. O que meu coração deseja não são as coisas, mas sim ele. Então, quando eu me deleito no Senhor, meu coração fica completo. Ou como diz o Projeto Sola, de novo, se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Mateus 18:20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eu não sei você, mas eu já ouvi muito esse texto com relação àqueles momentos de vigília que os jovens dormem ou quando a igreja faz um culto de oração e só aparece 2, 3 pessoas. A oração se torna: Senhor, ouve a gente, afinal ainda tem 2 aqui. Foi o Senhor quem falou que quando tivesse 2 ou 3, o Senhor estaria, hein? A questão é que o texto não está falando disso. Vamos voltar alguns versos lá no 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão.
Então qual é o contexto dessa perícope, esse conjunto de versículos? Disciplina na igreja. O texto está falando sobre como lidar quando o irmão da igreja peca contra você. Você conversa com ele a sós, mostra o erro dele. Se ele não te ouvir, leva mais 1 ou 2 irmãos para conversar com ele. Se ainda assim ele não ouvir, conte à igreja toda. E se ele ainda não ouvir, considere ele como descrente. Só que todo esse processo não é feito de forma que você vai decidindo essas coisas. A recomendação de Jesus é que outras pessoas estejam junto, representando a igreja. Porque onde estiverem 2 ou 3 falando em nome de Cristo, ou seja, fazendo como Cristo faria, representando Cristo, ali o próprio Cristo estaria. Então não, você não precisa de mais um orando com você para que a sua oração seja escutada. Onde tiver um cristão, Jesus também vai estar. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Um dos textos, pelo menos pelo que eu vejo, mais abusados principalmente na nossa atualidade. O texto é usado como promessa de restauração da moralidade do nosso povo, como se a igreja deveria se humilhar e orar para que Deus acabe com as coisas imorais aqui da nossa terra. Senhor, acaba com o funk. Seria uma promessa de Deus que o pecado, por exemplo, do Brasil seria perdoado e o Brasil finalmente seria do Senhor Jesus. Com base nisso, igrejas criam campanhas, adesivos com mensagens proféticas de esse lugar X é do Senhor Jesus. Afinal, a igreja está se humilhando, nossa terra vai ser curada. Pois bem, uma má notícia para nós. Esse texto não é uma promessa para os dias de hoje. Deus não vai sarar o Brasil, Deus não vai restaurar a moralidade da nossa terra, aqui, agora, se a gente se humilhar como igreja. Essa promessa era para Salomão e para o povo de Israel. E aí muitas pessoas sempre me perguntam, Douglas, como que eu vou entender se a promessa vale para hoje ou não? Vamos aprender com esse exemplo de 2 Crônicas 7,14. Vamos ler os versos seguintes. 2 Crônicas 7, do 19 ao 20. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei com que ele se torne motivo de zombaria entre todos os povos. A gente já tem um indício aí, Deus falando especificamente do povo de Israel, o Israel daquela época. Mas até aí a gente podia estar falando de um Israel espiritual que se aplicaria à igreja dos nossos dias de hoje. Então vamos entender se essa promessa já se cumpriu em algum momento. 1 Reis 11 conta a história de quando Salomão começou a se apaixonar por várias e várias outras mulheres que tinham seus outros deuses e o que aconteceu a partir daí. 1 Reis 11, do 8 ao 11. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifício a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um de seus servos. Aí a gente consegue entender. A promessa era para que Israel não adorasse a outros deuses e não abandonassem os decretos e mandamentos que Deus tinha dado. E aí o que acontece nesse texto? Salomão estraga tudo. E a resposta de Deus é: lembra daquela promessa lá? Já que você não obedeceu àquela aliança e nem os decretos, que foi o que ele estabeleceu como regra naquela promessa de 2 Crônicas, vai acontecer exatamente aquilo que eu falei. Então aquela promessa era para Salomão e para Israel. Salomão falhou, Deus cumpriu o que ele disse que faria. Israel perdeu seu templo, se tornou motivo de zombaria e todo aquele restante que Deus tinha prometido. Isso te ajuda a entender se a promessa vale pra gente ou se a promessa já foi para alguém. Então foram aí mais 5 versículos que você provavelmente entendeu errado, talvez você conhece todos eles e nunca interpretou errado, talvez não. Então deixa seu comentário aí se entendia algum deles errado, esse vídeo te ajudou de algum jeito, tem algum outro texto que você recomenda para um próximo vídeo desse? Então deixa seu comentário aí, compartilha esse vídeo, porque as pessoas precisam entender esses textos de uma forma um pouco mais bíblica, um pouco mais correta. Então se você quer se inscrever nesse canal, clica no botão se inscrever, você vai receber os próximos vídeos que a gente vai fazer
Se você quer ajudar a gente, você pode ajudar a gente clicando no botão Seja Membro e fazer parte da Ordem da Sagrada Cafeína, que é o nosso grupo de apoiadores que as pessoas recebem o vídeo antes e também tem uma live mensal comigo e com o Marco Teles, conversando com eles e lidando com os problemas e questões que eles estejam vivendo na medida do possível, porque a gente vai fazer isso online, né? Então você pode fazer isso a partir de R$1, clica aí nesse botão aí embaixo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!